Lemos na reflexão anterior, na carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo, no capítulo 2, versículo 17. Mas queremos agora ler na Epístola Universal do apóstolo Judas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus dentro daquilo que temos meditado na palavra do Senhor. Como Judas, a carta de Judas não tem capítulo, só versículo. Lembrando que não é o Judas traidor não, viu, meus irmãos? Sei que alguns sabem, alguns podem não saber, que foi um apóstolo do Senhor, não foi aquele traidor que se enforcou, não. Diz a palavra de Deus: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma para outra parte. São como as árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarrancadas. Ondas impetuosas do mar, que escuma as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negura das trevas. Glória a Deus. Está aí mais uma orientação da palavra de Deus para mim, para todos que querem obedecer a palavra. Dissemos ontem, deixando da parte de Deus um conselho, que tem pessoas que vivem ao lado de uma pessoa que é como uma nuvem, levada de um lado para outro pelo vento, nuvem sem água, fonte sem água. E meditemos em outras oportunidades o que a palavra de Deus diz, mostra, revela. A pessoa que ela bebe água na fonte pelo lado positivo, pelo lado espiritual. E aqui estamos vendo pelo lado negativo. Veja como a Bíblia é um livro tão cientizador, que mostra os dois lados. Tem pessoas que só gostam de ver um lado, e principalmente o lado que lhe favorece. Essas pessoas que são maleáveis e fragilizadas, muitas vezes para cair e derrubar os outros, e ficar frustrada em si mesmo. Jesus nunca mostrou facilidade. Jesus nunca disse que seria fácil para seguir Ele. Jesus nunca disse que seria só benção, não teria espinho na caminhada. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que estas pessoas que vivem desta forma aqui, caídas nos deleites do pecado, elas estão apartadas de Cristo, apartadas da comunhão com Deus, e quem vive uma comunhão com Deus tem que estar fora desse desfriamento aqui. Pois a palavra de Deus também, quando ela fala sobre a pessoa ímpia, tem que ter cuidado também, porque Deus chamou aquela congregação de Coré, lá nos dias de Moisés. Deus disse a Moisés: Moisés, aparte desses homens ímpios. E assim como Moisés, quando ouviu aquela orientação de Deus,
e se apartou, a terra foi aberta. Deus permitiu que a terra se abrisse e tragasse todos aqueles homens. Então, ímpio é uma palavra que tem muito significado e pesado. Tem uma consequência grave quando a Bíblia trata de chamar o ser humano de ímpio. E a gente tem que entender o que é uma pessoa ímpia. É aquela pessoa que outra hora até experimentou, provou as coisas de Deus que são boas e depois a rejeitou. E ainda muitos deles ainda saem falando pior daquilo que acreditava. Eu não acho que você até teve ou deve ter observado pessoas assim. Então devemos seguir a orientação da palavra. Quem segue a orientação da palavra vai firme, vai direcionado, sabendo onde é que vai chegar. Observe que diz a palavra de Deus que eles são árvores infrutíferas, árvores estéreis que não dá frutos. E é de se perceber que, falando espiritualmente, a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no abismo ou no inferno, como disse Jesus. Porque fruto, falando espiritualmente na figura, espiritualmente, como é figurado na palavra, muitas vezes aparece essa palavra como nas características de um ser humano, frutos, elas são geradas pelo Espírito Santo na vida de cada um. Ou significa dizer, são frutos do Espírito Santo. O ímpio, a pessoa que não serve a Deus, ou aquele que está entre o povo de Deus, mas não serve a Deus, porque tem desses também. Tem pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas não servem a Deus. E a palavra de Deus diz, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Veja que são dois grupos aí. Entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Porque o que serve e o que não serve está tudo junto. Está no mesmo lugar. Mas a separação ela é vista conforme a conduta de cada um, a dedicação de cada um. Então, uma árvore infrutífera que não dá fruto, o que é que você vai fazer debaixo de uma sombra de uma árvore se ela não tem fruto? Uma árvore que não dá fruto, ela está plantando o quê? Uma pessoa na simbologia de uma árvore que não dá fruto está plantando o quê? O que é que vai colher lá no final? Destruição. Sofrimento eterno. É as consequências disto. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Porque tudo neste mundo pode contaminar outra área. Uma área limpa, se tocar numa área impura, pode se contaminar. Seja pelo lado espiritual, pelo lado físico, você sabe muito bem que há doenças que quando você toca, você é contaminado por bactérias. E existem bactérias espirituais também que contaminam.